Graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou aqui dando continuidade nos vídeos que estou fazendo, essa série de vídeos que estou fazendo sobre o pecado. Os pecados mais comuns praticados pelos homens, dos quais eu já apresentei no vídeo anterior uma lista com 40 pecados. Hoje eu vou falar sobre o tabagismo, o alcoolismo e o assassinato. 3 pecados que trazem muito sofrimento para a humanidade. Vou fazer um resumo, porque se for falar tudo que tem para falar sobre essas situações pecaminosas que tanto sofrimento traz para o homem, para a sociedade, demandaria muito tempo. Então, no vídeo passado, o vídeo 44, quando eu falei a respeito do aborto, me referi ao aborto criminoso. Não falei ainda dos demais tipos de aborto, tais como o aborto normal, que ocorre quando o útero da mãe apresenta alguma anormalidade e a criança não consegue se desenvolver e o período de gestação não chega a se completar. Também não falei sobre o aborto causado pela investida de demônios contra a criança que está sendo gerada ou contra a mãe, na grande maioria das vezes por obra de feitiçaria ou bruxaria ou magia negra contra a criança ou contra a mãe, ou por pura vingança dos demônios contra a alma da criança que está sendo gerada. Outro tipo de aborto que eu não falei, o aborto como resultado de lutas travadas entre a alma da criança e a alma da mãe, que nesse caso são inimigas espirituais desde vidas passadas. Então esses são os tipos de aborto que eles existem, são muito comuns, que eu estou somente abordando agora. Talvez possivelmente eu fale mais deles. No vídeo anterior eu falei do pecado do adultério carnal e do adultério espiritual. Quando falei do adultério espiritual, que é o pecado vivenciado apenas na mente e no coração, também não falei do adultério virtual, um pecado bem atual que é praticado à distância, via internet, mas que é igualmente pecado, uma vez que ele também é praticado internamente, na mente e no coração. Glórias a Deus. Toda vez que um pecado é praticado externamente, é porque antes ele já foi vivenciado internamente, na mente e no coração. Ainda bem que nem todos os pecados vividos internamente são praticados externamente. Se todos os pecados vividos internamente fossem praticados externamente, o mundo e a humanidade estariam bem piores do que estão hoje. Porque o homem consegue guardar a maioria das suas más intenções. Porque se o homem chegasse a praticar todas as suas más intenções, o mundo estaria mais perdido do que está hoje. Felizmente, o homem não consegue praticar todas as suas maldades, todas as maldades que ele possui escondidas no coração. E graças a Deus por isso. Menos mal para o mundo.
Por este motivo, é de extrema necessidade e importância que saibamos dominar a nossa mente pecaminosa e o nosso coração pervertido, para não sair por aí fazendo tudo de errado, além do que já é feito. Glória a Deus. Para termos domínio sobre nós mesmos, precisamos conhecer a estrutura do nosso ser total. Como já expliquei em vídeos anteriores, nós possuímos 7 corpos: o corpo físico, o vital, o emocional, o mental inferior, o mental superior, o espiritual e o divino. Essas energias, que são atributos divinos que nós recebemos, é que formam a nossa estrutura. Em vários vídeos anteriores já expliquei sobre esses nossos corpos, como é que eles se originam. Expliquei sobre o átomo, que se multiplica, se desdobra em todas as dimensões do universo. Então, todos os átomos que compõem o nosso corpo se desdobram em todas as dimensões do universo. Aí nós vamos tendo outros corpos, outras existências em cada dimensão do universo. Cada corpo possui um nível de consciência diferenciado. Cada um desses corpos está na dimensão do universo que lhe é correspondente, pois cada corpo é formado pelas energias e substâncias da sua respectiva dimensão do universo. Glórias a Deus. A existência desses nossos corpos espirituais, como das dimensões do universo, conforme Paulo falou, só se concebe através de revelações do Espírito. Só através de revelações do Espírito é que nós conseguimos compreender essas diferentes dimensões do universo, essas diferentes consciências que existem no universo e que se refletem em nós, em todos os seres humanos, em todos os animais, em tudo. Glórias a Deus. Toda vez que temos um desejo pervertido, estamos vivendo no nível da consciência do corpo emocional inferior, do corpo mental e emocional inferior. E toda vez que temos um pensamento pecaminoso, estamos vivendo no nível da consciência do corpo mental inferior, que são os corpos mais próximos do nosso corpo físico, onde estão os sentimentos negativos, pensamentos negativos, toda sorte de pensamento e sentimento ruim. Por isso é da máxima importância sabermos que nós temos também a consciência do nosso corpo mental superior, a nossa mente superior, onde nós temos pensamentos iluminados, e do nosso corpo espiritual e do nosso corpo divino. Ou seja, nós temos duas distintas consciências no nosso ser, uma inferior, uma superior. Então, temos que buscar a nossa consciência superior para dominar a nossa natureza inferior. Devemos fazer exercícios e práticas todos os dias, buscando dominar as nossas inclinações inferiores, usando a consciência do nosso ser superior. Com o tempo, conseguiremos um domínio perfeito do nosso eu inferior pelo nosso eu superior, ou seja, a nossa consciência superior dominando a nossa consciência inferior. Com a prática de buscar
o contato com a nossa consciência espiritual e com a presença de Deus, nós vamos aprendendo a distinguir essas consciências que nós possuímos, que poucas pessoas conseguem distinguir. A grande maioria das pessoas ficam sempre concentradas, centralizadas na sua consciência inferior, por causa dos problemas diários, das dificuldades, das circunstâncias adversas. Mas se a pessoa parar e procurar sentir e perceber a sua consciência interior, ela pode alcançar uma consciência mais elevada, uma compreensão mais elevada das coisas. Aí ela vai se autoconhecendo, conhecendo que além daqueles sentimentos normais que vêm em primeiro lugar, ela tem outros sentimentos e outros pensamentos que estão mais ocultos, e vamos dizer assim, são menos usados, mas faz parte do ser dela. Então, quando buscamos nos conhecer e perceber o nosso ser total, nós entramos em contato com pensamentos e ideias superiores, que vêm direto de Deus, através do nosso espírito. Nós precisamos fazer esse tipo de exercício, para assim podermos sentir melhor a presença de Deus na nossa vida, na vida dos outros. Eu quero contar um pequeno testemunho de quando eu era bem jovem. Quando eu era bem jovem, por influência de amigos, que os amigos se juntam, a gente ia à noite para o cinema, e quando saía do cinema ia procurar namorada. Naquela época os rapazes chamavam de gatas. Vamos procurar gatas, vamos nos arraiais. Naquela época tinha muitos arraiais pela cidade. Vamos para os arraiais procurar gatas. Então, naquela época, todo mundo tinha que fumar para agradar as gatas, porque às vezes elas mesmas pediam cigarro. Aí, por causa dessa influência, eu comecei a fumar também. Eu tinha em torno de uns 16 anos, 17 anos por aí. Comecei a fumar. E de tal maneira que fiquei aviciado, que eu estava fumando 2 carteiras de cigarro por dia. Aí, às vezes, no trabalho eu estava com pouco dinheiro, ou tinha que lanchar, ou tinha que comprar cigarro. E às vezes eu ficava sem lanchar, ficava com fome para comprar o cigarro, porque o vício já estava me dominando. Mas quando foi certo dia, me veio um pensamento do alto, uma luz me iluminou, e eu falei assim: o que é que eu sou? Eu sou um homem ou o que é que eu sou? Sou eu que devo me dominar ou é o vício que deve me dominar? Então, esse pensamento me deu uma revolta muito grande contra mim mesmo. E eu decidi deixar de fumar. Aí deixei de fumar. Passei 3 dias sem fumar. Mas no terceiro dia eu não aguentei e voltei a fumar. Aí eu fiquei mais revoltado comigo mesmo. Aí disse: vou deixar de fumar. E deixei de novo. Mas aguentei só 7 dias. Aí voltei a fumar. Aí eu fiquei mais revoltado. Aí eu disse: eu sou um homem ou o que é que eu sou? Eu tenho que me dominar, eu tenho que ser dono de mim, não é esse vício que vai me dominar. Aí deixei. Aí de lá para cá já estou com 50 anos, que nunca mais fumei.
E depois disso, por causa de influências também de amigo, passei a beber. Mas eu cheguei na mesma decisão. Me revoltei contra mim mesmo e deixei de beber. E nunca mais bebi. Porque eu tive uma ajuda do alto que me deu essa força, me deu esse despertamento espiritual para me compreender que sou eu que tenho que me dirigir, eu que tenho que me governar, eu que tenho que mandar em mim. Ou seja, a minha consciência superior tem que mandar em mim. Não é o meu desejo, não é o meu desejo por vício que tem que mandar. O vício não pode me escravizar. Eu tenho que ser senhor da minha vida. Amém? Glórias a Deus. Então, nós temos o nosso eu superior, a nossa consciência superior, que deve dirigir a nossa vida, que são formadas pelos nossos corpos mental superior, espiritual e divino, onde está a nossa individualidade, que deve dominar o nosso eu inferior, formado pelos corpos emocional e mental inferior, que formam a nossa personalidade. Ou seja, a nossa individualidade, que é a nossa consciência superior, tem que ter supremacia e soberania sobre a nossa personalidade. Quando isso acontece, temos um despertamento espiritual. Deixamos de pecar e nos tornamos perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito, como nos ordenou Jesus, lá em Mateus 5,48. Sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, é assim que nós nos tornamos perfeitos. É deixando o nosso eu superior, a nossa consciência superior, nos dirigir, nos governar. Porque a nossa consciência superior tem o propósito divino. Ou seja, alinhamos a nossa consciência com a consciência de Deus. Foi isso que aconteceu comigo. A minha consciência superior foi despertada pela minha escravidão ao fumo e se revoltou com a situação e tomou a direção da minha vida. A minha consciência superior do meu espírito foi despertada por aquela situação de escravidão ao fumo e tomou a direção da minha vida e governou a minha vida, me livrando do vício. Mas por quê? Por que eu tive essa bênção? Porque eu tive uma educação cristã na minha infância, que estimulou e ativou a manifestação da consciência do meu corpo divino, para lutar e vencer as inclinações inferiores. Já falei em outros vídeos que eu estudei quando criança no interior, em Coranjás, em colégio de padres americanos e freiras americanas. E todo dia tinha estudo da Sagrada Escritura, desde o jardim da infância. E reprovava, era exigido que nós nos dedicássemos, aprendêssemos, porque reprovava. Então, esse ensino, você pode até não perceber, mas ele dá um fundamento espiritual para a personalidade do homem. Ele torna o espírito do homem latente, aviva o espírito do homem, o ensino cristão desde a infância. Glórias a Deus. Que é o que a sociedade precisa, sempre precisou e precisa. Educação cristã a todas as crianças,
desde o jardim da infância. Eu não estou falando de religião, não é para ensinar essa religião, nem aquela religião para as crianças, não. Eu estou falando do Evangelho. Ensinar o Evangelho, os ensinamentos de Cristo para as crianças. Porque, segundo os estudiosos da pedagogia, da psicologia, a criança tem uma capacidade tremenda para aprender a absorver as coisas. Ela absorve e aquilo vai formar o caráter dela. Quando ela for adulta, ela vai ter um comportamento digno de um filho de Deus, de uma criatura divina. Glória a Deus. Neste vídeo 45, vou falar também sobre os pecados de tabagismo, alcoolismo e assassinato, seguindo aquela lista de 40 pecados que eu coloquei, mas não tem só 40, tem muito mais. Tem muito mais. Glória a Deus. Seguindo aquela ordem que eu apresentei na lista. Vou falar agora do tabagismo. O tabagismo e o alcoolismo. O tabagismo como o alcoolismo são tidos pela OMC, Organização Mundial da Saúde, como doenças. Mas nós precisamos introduzir algo novo no conceito antigo de doença. Porque já é tempo de mudar para melhor as coisas, mudando seus conceitos. Vamos analisar o meu caso que contei há pouco. Se eu não tivesse tido um despertamento espiritual que me fez perguntar o que eu sou, quem eu sou um homem ou o que sou? Hoje em dia, eu seria um fumante e alcoólatra. Se eu não tivesse tido aquele despertamento espiritual, até hoje eu estava fumando e bebendo. E a minha vida era outra. Eu seria completamente diferente. Se tivesse vivo ainda. Se tivesse vivo. Glórias a Deus. Então, vemos que no tabagismo e no alcoolismo não existe só um fator doença. Não é só doença. Mas um fator que é a ausência de uma consciência espiritual. Que não aprendeu na infância. E nem quando era jovem. O homem que é possuidor de uma certa consciência espiritual, os vícios não o vencem e não o escravizam. Portanto, está provado que o tabagismo e o alcoolismo não são doenças, pois não são curados com remédios, mas sim com a tomada de uma consciência espiritual pelo viciado. Qualquer vício. Se o espírito se despertou, ele vai ver que aquele vício é inútil, não serve para nada. Só serve para destruir o corpo. Aí, para isso ele serve. Então, o homem precisa de consciência, obter consciência, despertar consciência espiritual. Mas para isso precisa ter uma preparação desde criança. Precisa ter sido lançada uma semente na mente e no coração dele para germinar. E essa semente é Jesus Cristo, o conhecimento de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Glória a Deus. Então, para vencermos os vícios de tabagismo, alcoolismo ou de drogas, só é preciso um remédio. 2 pontos. A educação cristã espiritual da criança desde a mais tenra idade, para fortalecer e defender o seu espírito do domínio dos vícios.
e da influência maligna dos demônios do inferno também. Eu falei domínio porque nos vícios existe mais um fator além desse domínio, que é mais poderoso que a influência maligna, que é mais poderoso, que é a influência maligna e perversa de espíritos sobre as emoções, desejos e pensamentos dos viciados. Eles, os espíritos malignos que existem, são reais, que vivem fazendo mal para os homens e para a humanidade, eles simplesmente os dominam e os escravizam e os levam a cometer delitos e crimes. Por quê? Porque esses espíritos que dominam os viciados são as mesmas pessoas viciadas que morreram. O viciado morre, o espírito dele fica influenciando os viciados vivos para, através deles, receber o vício. Que é o que eu vou explicar aqui. Já expliquei nos vídeos anteriores que quando morremos, permanecemos sendo os mesmos, a mesma pessoa. Quando nós morremos, nós permanecemos sendo nós mesmos. Eu já fiz uma série de vídeos sobre esse assunto, do vídeo 7 ao vídeo 18, só sobre a questão da alma do homem. Quando ele morre, ele permanece sendo a mesma pessoa, nada muda, e depois ele é obrigado a retornar para corrigir seus erros, porque mesmo depois da morte, ele continua sendo responsável pelos seus erros na Terra. Tudo isso vem através da revelação de muitos versículos da Sagrada Escritura, como do versículo número 27 de Hebreus capítulo 9, que é tremendo esse versículo. Tem muita revelação para a humanidade ali. Então, quando a pessoa morre, o viciado morre, ele continua sendo a mesma pessoa, continua sendo viciado da mesma maneira. A mesma pessoa, com os mesmos sentimentos, pensamentos, consciência e culpas. O viciado, quando morre, continua sendo viciado e procura os viciados vivos onde eles possam se encostar para continuar sentindo o cheiro e o sabor dos vícios através daquela pessoa que está viva e que é viciada. Porque os espíritos sentem o cheiro e o sabor das coisas. Porque todas as coisas que existem no mundo físico também existem nos mundos espirituais. Por isso os espíritos sentem o cheiro e o sabor do tabaco, do álcool, da maconha e da cocaína, normalmente, como os viciados vivos sentem. Ou seja, o tabaco, o álcool, a maconha, a cocaína, eles têm uma parte física, mas têm uma parte espiritual, em forma de energia. E é essa parte espiritual, em forma de energia, que os espíritos sentem o cheiro, o sabor e absorvem. E ficam drogados também, como os vivos, da mesma maneira. E vão fazer o mal, como os vivos vão fazer o mal também. Vão roubar, vão matar. Tudo isso é mistério da vida espiritual. Mas se o homem souber disso e aprender isso, vai resolver muitos problemas sociais. Como nos manicômios. Nos manicômios ali não tem ninguém doido. Não existe uma doença chamada doidice. Loucura, não existe.
Tudo é influência de espíritos viciados. Não existe remédio para a loucura. O remédio para a loucura é o despertamento da consciência espiritual da pessoa. Agora, depois que a influência maligna dos espíritos já destruiu os neurônios, já destruiu as células nervosas, aí não tem mais jeito. Mas se logo no início tiver o tratamento espiritual, acaba com loucura. Não existe loucura. Não existe doença chamada loucura. Glórias a Deus. Por isso os espíritos sentem o cheiro e o sabor do tabaco, do álcool, da maconha e da cocaína, normalmente, como os viciados vivos. Concluímos então que os vícios não são doenças. Os vícios não são doenças. Antes, são a ausência de consciência espiritual no homem. Quando ele tem consciência espiritual, o seu eu superior não é escravizado pelos desejos do seu eu inferior, nem por espíritos ou demônio. Só a educação cristã na infância dá essa consciência espiritual ao jovem, ao adolescente e ao homem adulto, que vai dar força e condição de ele se defender do mal. Agora eu vou falar um pouco de algo muito importante, precisamos saber. Algo que nunca foi falado antes em época nenhuma, e em parte nenhuma do mundo, por ninguém, nunca foi falado isso. Eu vou falar pela primeira vez. O tabaco, o álcool, a maconha, a cocaína, como muitos outros vícios, impregnam o corpo físico, o corpo vital, o corpo emocional e o corpo mental inferior dos viciados. Impregnam com a matéria que eles possuem, com a energia que eles possuem. Eles impregnam. Com suas energias deletérias, eles se impregnam com a energia deletéria destruidora que eles possuem. Energias negativas, densas e pesadas. Então o viciado está bebendo, está fumando, mas o corpo etérico, o corpo vital dele, o corpo emocional e o mental, ficam impregnadas, contaminadas com aquelas energias grosseiras que eles possuem. Por exemplo, a nicotina. Quem já viu o pulmão de alguém que morreu, um viciado em fumo que morreu, lá na autópsia, alguém já viu como é que fica? Fica negro igual carvão, porque a nicotina tinge de negro, contamina o pulmão. Da mesma maneira acontece com o corpo vital, o emocional e mental, porque as energias do tabaco vai também impregnar esses corpos. E a energia grosseira, densa, como também a energia do álcool, da cocaína, da maconha, impregna o corpo, os corpos da pessoa, do viciado. Aí quando o viciado morre, a alma dele está tão impregnada por energias densas, grosseiras, que sofre a atração da gravidade universal da Terra, de tal maneira que atrai aquelas almas lá para o interior da Terra. É isso que acontece. Então, isso que eu estou falando aqui é para muitas pessoas se preocuparem. Tanto os viciados como os seus parentes. Porque eles sofrem a vida toda. E depois da morte vão sofrer 1000 vezes mais.
lá no interior da terra, onde a luz do sol não penetra, onde só tem escuridão, só tem calor e só tem demônio. Então é algo gravíssima a situação do viciado, porque ele não sofre só aqui na terra, ele sofre depois da morte muito mais. Glórias a Deus. Assim, depois da morte, quando se desprende do corpo físico, seus outros corpos são arrastados para o interior da terra como se fosse chumbo, pela força gravitacional do planeta Terra. Sofrendo assim a atração das forças gravitacionais da Terra, o que atrai suas almas para o seu interior. Glória a Deus. Porque teve uma repetição aqui. Glória a Deus. Mas é isso aí. Porque a força de atração, eu estou aqui com essa caneta. Se eu solto a caneta, a força de atração gravitacional do planeta Terra atrai os elétrons e os átomos dessa caneta, porque eles são também forças eletromagnéticas, elétricas. Então a Terra atrai por causa disso. A mesma coisa é a nossa alma, o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é todo tempo puxado para o centro da Terra. Mas o nosso corpo vital, o emocional, o mental inferior, também sofre essa atração. Só o nosso corpo mental abstrato, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo divino é que não sofrem a atração da gravitação. Mas o vital, o emocional, o mental inferior sofrem porque são matéria. Esses nossos corpos inferiores são matérias ainda. São matéria. Então, são atraídos. Em outros vídeos anteriores eu já falei sobre isso, mas eu sempre gosto de frisar, porque para ficar bem viva na mente das pessoas. E é assunto para a pessoa pensar com seriedade sobre isso. Nós precisamos estar com os nossos corpos limpos, livres de ódio, livres de vícios, livres de ódio, livre de maldade, livre de pensamentos pervertidos, negativos, para que quando a nossa alma sair do corpo, o nosso espírito se eleva naturalmente. Ele não vai sofrer atração, ele se eleva e vai ficar em planos superiores, onde a luz é mais brilhante. Se ficar fora da atmosfera é melhor, onde é mais brilhante a luz espiritual. Aqui, aqui embaixo da terra, durante o dia, é claro, é muito claro, mas fora da atmosfera é 1000 vezes mais claro. Assim também é no plano espiritual. Se a nossa alma vai para um plano espiritual fora da atmosfera, é um plano espiritual muito mais iluminado. Se nós tivermos purificados, nós automaticamente vamos subir, pela lei da física, que existe também no plano espiritual, como existe no inferno também. A lei da física atrai a alma para o inferno quando ela está muito pesada. Mas se ela está leve, ela sobe, como um balão de gás. Você enche o balão, solta, ele sobe. Lei da física, é natural e normal. Glória a Deus. Então eu quero falar um pouco agora sobre o assassinato. Deus disse: não matarás, é mandamento de Deus. Êxodo 20:13. Este é o mandamento e a ordem de Deus a respeito da vida, porque a vida é muito valiosa para Deus e para cada um de nós. É com a vida que Ele nos dá que o procuramos e o encontramos e o conhecemos, dando a Ele condição de nos perdoar
nos redimir e nos salvar. Se não tivéssemos vida, como é que iríamos querer Deus, procurar Deus para Ele nos salvar? A vida, em resumo, é o que há de mais importante para todos. Tirar a vida de alguém é merecer a maior maldição por parte de Deus. Foi o que Deus disse a Caim, depois que ele matou Abel. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Ou seja, o crime de assassinato que Abel cometeu o condenou, porque ele desobedeceu ao mandamento de Deus. Porque o mandamento de Deus é não matar. Naquela época, Deus ainda não tinha dado esse mandamento para Moisés, gravado na tábua de pedra, mas já existia. Ele assassinou, então desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus, pecou. E pecou, ficou amaldiçoado, porque o pecado amaldiçoa. A Bíblia nos diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte. Então, todo assassino torna-se maldito. Se não se arrepender profundamente, será condenado eternamente. Se o assassino não se arrepender profundamente, sinceramente, ele vai ser condenado eternamente. É a lei. É a lei. Na Bíblia, que é a história de Deus com seu povo, Moisés e Davi cometeram assassinatos. Moisés matou um escravo judeu e Davi matou o seu soldado Urias. Fez um plano para matar o soldado Urias para ficar com a mulher dele. Cometeu 2 pecados: assassinato e adultério. Mas se arrependeram e foram perdoados por Deus. Se eles foram perdoados por Deus, é porque o arrependimento deles foram profundos. O arrependimento de cada um deles foi profundo. Por isso Deus perdoou. Mais tarde Deus diria que Moisés era seu amigo. Deus disse que Moisés era amigo dele. Está em Êxodo 34:11, que eu vou ler aqui. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Deus falava de cara a cara com Moisés, como quem fala com seu amigo, seu companheiro. É a prova que ele perdoou Moisés pelo crime de assassinato que ele cometeu. E que Davi era segundo o coração de Deus. Ele pecou, mas como ele sentiu um arrependimento profundo, Deus o considerou segundo o coração dele. Porque quem perdoa e quem pede perdão é semelhante a Deus. Porque se purifica, se santifica. E fica em Atos 13:22 a passagem. E, tendo tirado a este, que era o rei Saul, Deus levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Foi
Apóstolo Paulo que disse isso, lá em Atos 13, 22. Interessante que isso que Paulo falou, esse texto que Paulo falou, não se encontra na Sagrada Escritura, não. Porque isso aí foi uma revelação direta de Jesus Cristo para ele. Porque Jesus Cristo revelou o Evangelho diretamente, espiritualmente, para Paulo. O que ele não fez com os outros apóstolos. Os outros apóstolos ele ensinou através da palavra diária ali durante mais de 3 anos. Mas Paulo foi diferente. Jesus Cristo revelou o Evangelho espiritualmente, espírito para espírito, quando ele se revelou para Paulo, lá no caminho de Damasco. Glórias a Deus. Então, essa fala aqui de Paulo é porque Cristo revelou diretamente para ele. Assim, Deus apagou do seu livro os crimes que eles cometeram. Quando Deus perdoa, ele apaga de tal maneira que ele não se lembra mais. Eu fiz uma pesquisa rápida no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019. Quer dizer, sobre os crimes de 2019. Porque os crimes de 2020 ainda não saíram na estatística, ainda não foram levantados na estatística. Nós temos crimes de 2019. Então vamos ver o resumo. Mortes violentas, intencionais. Quando a pessoa tem intenção de matar a outra pessoa, né? 57.358 mortes em 2019, no Brasil todo. Morte por latrocínio. A pessoa vai roubar e mata para roubar. 2.466 mortes. Morte por intervenções policiais. Em confrontos, a polícia tem que atirar nos bandidos, porque senão os bandidos atiram nele e matam, né? 6.220 mortes. Feminicídio. Quando algum homem mata a sua mulher, sua esposa, sua namorada. 1.026. Policiais militares assassinados em confronto. 343. Total, 67.413 pessoas assassinadas em 2017. Em 2019. Quer dizer, isso que é o que a estatística pôde captar. Mas com certeza tem muitos que não entram nessa lista. Então, se 67.413 pessoas morreram assassinadas, foram 67.413 famílias atingidas que sofreram. Agora, por aí você vê a desgraça social, o sofrimento social. Agora, se cada família tem em média 5 pessoas, multiplicando, vão ser 337.605 pessoas que sofreram. É muita gente. 337 mil pessoas que sofreram. Esposas viúvas, marido viúvo, filho sem pai, que vão sofrer muito, passar necessidade. É muito sofrimento. Agora, por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado
que traz o sofrimento para o ser humano. Mas aqui nós temos algo muito importante que nós devemos prestar atenção. Preste bem atenção no seguinte: o mais grave, que deve ocupar mais a nossa preocupação, não é só o sofrimento dos parentes que ficaram aqui na terra, dessas 337 mil pessoas que sofreram, ficaram aqui na terra, mas o sofrimento das almas dos que morreram, que estão lá nas outras dimensões espirituais do universo, que são tão reais quanto a dimensão onde estamos vivendo agora. É com a realidade deles que devemos também nos preocupar, para que possamos decidir com boa vontade e amor cuidar melhor dos que ficaram, principalmente das crianças, dos adolescentes e dos jovens, dando-lhes amor, assistência e educação cristã, encaminhando-os para o caminho do bem, para que não venha acontecer com eles o mesmo. Porque a grande maioria das mortes prematuras pelo assassinato é em decorrência da falta de amor e da educação cristã, principalmente no lar. Ou seja, nos preocupando com a situação das almas dos que morreram, vamos nos preocupar mais com a situação espiritual das almas das pessoas que estão junto de nós, ao nosso lado. Sabemos que a grande maioria das pessoas que morrem assassinadas não morre em situação espiritual boa. A grande maioria morre sem Cristo. Por isso, não estão em boa situação no mundo espiritual. Esta é a maior razão para cuidarmos melhor da educação cristã dos nossos filhos, dos nossos netos, nossos irmãos e demais familiares. Então, veja bem, foram 67.413 pessoas mortas, assassinadas. Quantas dessas morreram com Cristo, aceitaram Jesus como Salvador e estão num plano espiritual bom? Mas quantos estavam perdidos nos crimes, nos roubos, nos assassinatos? Quantos? Como é que estão as almas deles? Então, nós não devemos nos preocupar só com a vida da pessoa aqui, mas com a vida da pessoa lá. Porque, como eu já falei, a pessoa morre, permanece sendo a mesma pessoa. O João que morreu, ele permanece sendo João. O Pedro, o Paulo, permanece sendo Pedro, Paulo. É a mesma coisa. E eles vão a julgamento depois da morte, para serem computadas as faltas deles aqui na terra. Porque depois da morte eles continuarão sendo responsáveis pelo que eles fizeram na terra. Por isso eles vão ter que voltar para corrigir os erros deles. Porque ninguém pode corrigir os erros dele por eles. Ninguém pode corrigir os erros de ninguém. A própria pessoa é obrigada a retornar para corrigir os seus erros, e sofrendo a consequência deles, vai sofrer a consequência deles. Amém? Glórias a Deus.
Quando os pais não amam os filhos, eles não aprendem a amar, pois só quando amamos, aprendemos a amar. Ou seja, só quando somos amados, aprendemos a amar. Glórias a Deus. Pois o amor é aprendido, como todas as coisas. E se as crianças não aprendem a amar, com certeza elas vão odiar, e odiando, Satanás, seus demônios, as dominam, as escravizam e as levam para o mundo do crime e do vício, onde encontram a morte cedo. Ou seja, o ódio atrai os demônios. Se a criança não aprendeu a amar, porque os pais não ensinaram, infelizmente existem pais que até odeiam os filhos. Então esses filhos que são odiados pelos pais, são presas fáceis para os demônios. Os demônios se apossam dele, levam ele para o crime e vão morrer cedo. Encontram a morte cedo. Por quê? Aqui embaixo vai dizer: e se os jovens e adolescentes não honrarem a seu pai e sua mãe, dando-lhes ouvidos e os obedecendo, também morrerão cedo, porque Deus diz na Bíblia: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Glórias a Deus. Ou seja, a desobediência aos pais é pecado, porque é desobediência a esse mandamento de Deus. Deus mandou os filhos honrar o pai e a mãe, dar ouvido, obedecer, se humilhar diante do pai, porque o pai ele tem uma visão mais adiante, ele sabe o que é bom para os filhos, mas os filhos se tornam rebeldes, não obedecem os pais, saem cedo de casa, o demônio toma de conta, porque pecou, desobedeceu a Deus, aí encontra a morte cedo. Por quê? Porque Deus diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, se o filho é obediente aos pais, não fica levando nem trazendo sofrimento aos pais, Deus vai os abençoar com vida longa. Vai morrer velhinho, bem idoso. Por quê? Porque honrou os pais. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos ficar por aqui. Mas estas poucas palavras que Deus me deu aqui para escrever, que é tudo baseado na Sagrada Escritura, tem coisa aqui para muita meditação, para muito estudo. Porque se for aprofundar isso aqui, vai chegar a um ponto que, com esses conhecimentos aqui, é possível mudar uma sociedade, mudando o ser humano. Se os políticos atentassem para esses conhecimentos, e se eles procurassem ajudar a sociedade, seria muito bom, muito melhor. Se eles tivessem a boa vontade de implantar, fazer um grande movimento de educação cristã nas escolas. Esse é o caminho. Se alguém quer uma sociedade justa, livre e boa, tem que começar pela educação cristã, ensinando Jesus Cristo. Não há outro caminho.
Foi por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E ninguém vai ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Então vamos orar para agradecer em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glória te dou, Senhor. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor está derramando, Senhor, a tua sabedoria em nosso coração, em nosso entendimento. Que esses ensinamentos, Senhor, sejam sementes. Eu creio que esses ensinamentos serão como sementes que vão brotar e despertar o coração de alguém, de alguma criança, de algum jovem, de algum adolescente. E quando eles forem adultos e tiverem lá em cima, nos postos importantes da nação, eles poderão se lembrar. Aí o Senhor vai os usar para mudar e melhorar a sociedade, a nossa nação. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor vai fazer assim. Obrigado, meu Deus. Eu te peço, Senhor, abençoa teus filhos grandemente. Em nome de Jesus Cristo, protege-os todos, Senhor, desta maldição, desta enfermidade maldita que assolou a nossa nação, mas graças a Deus, graças ao teu poder, já está diminuindo, já está amainando e logo, logo será totalmente desarraigada da nossa nação esta maldita enfermidade, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.